opulência silenciosa da mansão Medeiros, em São Paulo, era um palco montado para a felicidade. Faltavam poucos dias para o casamento do ano, e os salões neoclássicos transbordavam com arranjos de lírios brancos e orquídeas raras, cujo perfume se misturava ao brilho frio dos cristais suspensos. Convidados circulavam com taças de champanhe, trocando sorrisos ensaiados e elogios superficiais à noiva Vanessa. Contudo, por trás da fachada de celebração, uma tensão quase palpável pairava no ar, um presságio que ninguém ousava nomear. O luxo era uma casca oca, o cenário perfeito para um conto de fadas, que estava prestes a se revelar, um elaborado teatro de mentiras. E a protagonista ainda não sabia que seu papel estava prestes a mudar drasticamente, de noiva apaixonada para juíza de uma traição imperdoável. Longe dos murmúrios e risadas forçadas, Vanessa subiu ao escritório de seu noivo, Mateus, em busca de um documento de viagem que precisava para a lua de mel. Seus movimentos eram precisos e deliberados, a postura de uma mulher acostumada a ter o controle de tudo ao seu redor. Ao abrir a pasta de couro sobre a mesa de mogno, seus dedos tocaram algo inesperado, um segundo celular, liso e desconhecido, escondido em um compartimento interno. Uma sensação de estranheza a invadiu, um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado do ambiente. A curiosidade inicial deu lugar a um nó de apreensão em seu estômago. Aquele aparelho não pertencia ao mundo que eles haviam construído juntos. Era um segredo, um objeto que exalava deslealdade antes mesmo de ser ligado. Com as mãos subitamente trêmulas, ela ligou o aparelho. A tela se acendeu, iluminando seu rosto com uma luz fria e impessoal. Não havia senha. A caixa de mensagens se abriu para um abismo. Linha por linha, a verdade a atingiu como golpes físicos. A amante, Carla, a gravidez de 3 meses, o plano meticuloso para assumir o controle de sua fortuna após o casamento. O ar lhe faltou. E o mundo luxuoso ao seu redor pareceu se dissolver em um borrão de dor e incredulidade. O som do seu próprio coração batendo descompassado era o único ruído no silêncio do escritório. Cada palavra lida era um prego em seu caixão, o caixão da mulher ingênua que acreditava ter encontrado o amor de sua vida, sem perceber que era apenas uma peça em um jogo de ganância. Foi então que ela viu os arquivos de áudio. Com um último resquício de coragem, Vanessa deu o play. A voz de Mateus, a mesma que sussurrava promessas de amor em seu ouvido todas as noites, agora destilava escárnio e cobiça. Ele detalhava como a manipularia, como zombaria de sua devoção e como, junto de Carla, desfrutaria de tudo o que era dela por direito. Uma lágrima solitária e quente escorreu por seu rosto, mas foi a última. Naquele instante, algo dentro dela se quebrou e se solidificou em uma fúria gélida e cortante. A noiva traída, frágil e despedaçada, morreu ali, naquele escritório. Em seu lugar, olhando o próprio reflexo na tela escura do celular, nasceu uma executora. O casamento não seria cancelado, seria o palco de sua justiça. Os dias que se seguiram à descoberta foram um borrão de autocontrole forçado. Vanessa se movia pela mansão como uma autômata elegante, um fantasma em seu próprio conto de fadas. O perfume dos lírios, antes um símbolo de pureza e celebração, agora tinha o cheiro enjoativo de uma mentira bem decorada. Cada sorriso que ela oferecia, cada resposta polida aos parentes e amigos, era uma performance digna de uma atriz premiada. Por dentro, um deserto gelado se expandia, aniquilando qualquer vestígio da mulher apaixonada que um dia existiu. Ela se olhava no espelho e via uma estranha, uma executora com olhos que guardavam o segredo de uma guerra silenciosa. A dor não havia desaparecido. Ela apenas a havia dobrado e guardado em um compartimento secreto de sua alma, transformando-a em combustível para o que estava por vir.
A sua mente, agora afiada pela traição, recuava para as tardes de sua infância no imponente escritório de seu pai. Ela se lembrava do cheiro de mogno e couro, da voz grave dele explicando as complexidades do mercado de ações, usando peças de xadrez. Nunca jogue para não perder, filha. Jogue para vencer, ele dizia, movendo a rainha pelo tabuleiro. E a sua maior arma não é o ataque, é a paciência. Deixe seu oponente revelar a própria fraqueza. A ganância dele sempre será o seu melhor aliado. Naquela época, eram apenas lições sobre negócios. Agora, eram um manual de sobrevivência. A imagem de seu pai, um homem que construiu um império com base na estratégia e na leitura, precisa das pessoas. Tornou-se seu norte, a bússola que a guiaria através da tempestade. Mateus, alheio à tempestade que se formava sob sua calma superfície, continuava seu teatro de noivo devotado. Ele a abraçava, e Vanessa sentia o toque dele como uma violação, uma mancha em sua pele. Ele falava sobre o futuro, sobre os filhos que teriam, e cada palavra era um eco grotesco das conversas gravadas que ela ouvira. A dualidade de sua existência era uma tortura. Em um jantar de família, ela o observou rir com seu pai, encantando a todos com seu carisma fabricado. Naquele momento, o nojo que sentia era tão intenso que ela precisou fincar as unhas na palma da mão, sob a mesa, para não se levantar e expor toda a farsa ali mesmo. O sabor do vinho caro em sua boca se transformou em cinzas, e a alegria ao seu redor era um ruído distante e sem sentido. A pressão externa era esmagadora. Sua mãe, percebendo uma frieza sutil em seu comportamento, a questionava com preocupação. É a tensão pré-casamento, querida. Toda noiva passa por isso, dizia ela, ajustando um detalhe em seu vestido. Vanessa apenas sorria, um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela se sentia terrivelmente sozinha, presa em uma gaiola de ouro, obrigada a encenar a maior mentira de sua vida para proteger o legado de sua família e, mais importante, para reivindicar sua própria dignidade. Cada prova do vestido, cada degustação do buffet, cada decisão sobre a decoração era um passo a mais no caminho para o cadafalso que ela mesma estava construindo, não para si, mas para aquele que havia destruído sua confiança no amor e na lealdade. Certa noite, Mateus quase a descobriu. Ele entrou no quarto sem avisar e a encontrou com o celular secreto nas mãos, revisando as mensagens pela enésima vez, solidificando sua determinação. Seu coração parou por um segundo. Com uma agilidade mental que nem sabia possuir, ela escondeu o aparelho sob um travesseiro e fingiu estar vendo fotos antigas em seu próprio celular. Estava apenas relembrando nosso começo, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Ele sorriu satisfeito e a beijou na testa. Quando ele saiu, ela sentiu o corpo inteiro tremer, não de medo, mas de uma adrenalina gélida. A proximidade do desastre a tornou mais forte, mais focada. Era uma batalha de inteligência, e ela não podia se dar ao luxo de cometer um único erro. É em momentos como esse, quando o mundo inteiro parece estar contra você e o abismo está a um passo de distância, que a gente descobre uma força que não sabia possuir. Se essa luta pela justiça ressoa com você, se você já se sentiu sozinho contra tudo e todos, considere se inscrever aqui. Cada nova pessoa que se junta a nós é um lembrete de que não estamos sozinhos e que nossas histórias importam, dando o impulso necessário para continuar compartilhando relatos de superação como este. Houve um momento de fraqueza, uma madrugada em que o peso de tudo quase a fez desmoronar. Olhando para uma foto deles de uma viagem a Paris, um tempo em que ela acreditava piamente na felicidade que seus olhos registravam, a dor voltou com força total. A mulher traída, a tola apaixonada, ainda vivia dentro dela, sussurrando dúvidas. Seria ela capaz de ir até o fim? Estava se tornando tão fria e calculista quanto eles?
A vontade de chorar, de gritar, de simplesmente cancelar tudo e fugir para longe era quase insuportável. Ela se sentou no chão frio de seu closet, cercada por roupas de grife que pareciam fantasias para uma vida que não era mais sua, e se permitiu sentir o luto pelo amor que nunca existiu. Foi então que ela pegou o celular escondido novamente, como um viciado buscando sua dose de realidade. Ela não leu as mensagens. Em vez disso, ouviu o áudio mais cruel, aquele em que Mateus ria. Uma risada debochada, cheia de desprezo, enquanto detalhava para Carla como Vanessa era doce, ingênua e fácil de manipular. Aquela risada foi o antídoto para sua dor. Secou suas lágrimas instantaneamente e extinguiu a última centelha de dúvida. A tristeza se converteu em pura determinação. Não era vingança, ela entendeu. Era saneamento. Era arrancar uma erva daninha pela raiz antes que ela destruísse todo o jardim que seu pai havia cultivado com tanto esforço. Naquele instante, a decisão se tornou irrevogável, um pacto de sangue consigo mesma. E é por isso que histórias como a minha precisam ser contadas, para que outras pessoas no fundo de seus próprios poços possam encontrar essa mesma chama. Se você acredita que a dignidade é a nossa maior posse e que lutar por ela é sempre o caminho certo, junte-se à nossa comunidade. Sua inscrição é um ato de apoio que nos permite continuar trazendo à luz essas jornadas de força e resiliência. No dia seguinte, com uma clareza renovada, ela fez a primeira ligação. Do outro lado da linha estava Otávio, o advogado da família há mais de 40 anos, um homem cuja lealdade a seu pai era inabalável. Ela não contou tudo pelo telefone. Apenas disse, com uma voz calma e controlada, que precisava de uma reunião urgente e absolutamente confidencial. Otávio, preciso de sua ajuda para proteger o patrimônio da família. O assunto é de extrema gravidade, ela disse, escolhendo as palavras com o cuidado de um estrategista. O silêncio do outro lado foi breve, mas carregado de compreensão. Ele não fez perguntas desnecessárias. Apenas marcou um encontro em um local discreto, longe dos olhos e ouvidos curiosos da alta sociedade. O encontro aconteceu em uma pequena sala nos fundos de uma livraria antiga, um lugar que cheirava a papel e a segredos bem guardados. Ali, sob a luz fraca de um abajur, Vanessa expôs toda a verdade. Ela mostrou as mensagens, tocou os áudios. Otávio, um homem de feições normalmente serenas, ouviu tudo com uma expressão que se endurecia a cada palavra, a cada risada gravada de Mateus. Ele não a julgou por sua decisão de prosseguir com o casamento. Pelo contrário, em seus olhos, ela viu um lampejo de admiração, o mesmo olhar que seu pai lhe dava quando ela resolvia um problema complexo. Juntos, eles começaram a traçar o contra-ataque, não com a fúria do coração, mas com a precisão fria da lei. O plano era audacioso e exigia nervos de aço. Envolvia a criação de documentos falsos, a preparação de uma armadilha financeira e, o mais importante, a continuidade da farsa de Vanessa como a noiva feliz. Ela se tornou a diretora de sua própria peça, gerenciando cada detalhe, desde a escolha do fotógrafo do casamento, que na verdade seria um investigador particular, até a instalação de microfones e câmeras discretas no escritório, onde o golpe final seria dado. A noiva frágil havia desaparecido por completo. Em seu lugar estava a herdeira do Império Medeiros, não por sangue, mas por mérito. Uma mulher que havia transformado sua maior dor em sua arma mais poderosa, pronta para o ato final daquele teatro de mentiras. O palco final foi montado não em um altar adornado com flores, mas na frieza impessoal do escritório principal da Medeiros Investimentos, meses após o casamento. O ambiente, todo em vidro e aço polido, refletia a imagem de duas pessoas em lados opostos de uma guerra silenciosa. De um lado, Mateus,
com a postura de quem já se sentia o dono do império, exibia um sorriso de triunfo mal disfarçado. Do outro, Vanessa, com uma serenidade calculada que beirava o glacial, empurrou uma pasta de couro sobre a mesa de Mogno. Dentro estavam os documentos do divórcio que ele tanto aguardava, a chave para a fortuna que acreditava ter conquistado. O silêncio na sala era denso, pesado, com expectativas não ditas, e cada segundo que passava era uma nota na sinfonia de uma justiça prestes a ser executada. Cego pela ganância, Mateus abriu a pasta e folheou os papéis, seu sorriso se alargando a cada cláusula que lia. Ele se recostou na cadeira que um dia fora do pai de Vanessa, um gesto de apropriação descarada, e começou seu monólogo de vitória. Ele detalhou, com um prazer sádico, como havia sido fácil enganá-la, como o falso negócio de importação era a fachada perfeita para desviar milhões para sua conta no exterior. Mencionou Carla, a vida que teriam, rindo de como a princesa ingênua havia facilitado tudo. Vanessa permaneceu imóvel, uma estátua de gelo, absorvendo cada palavra não como um insulto, mas como um prego final no caixão da liberdade dele. Ela o deixou falar, permitindo que sua arrogância se tornasse a corda com a qual ele mesmo se enforcaria. Com um floreio teatral, ele pegou a caneta de luxo sobre a mesa e assinou os documentos. O som da ponta, arranhando o papel caro, ecoou na sala como um veredito. Para ele, era o som da vitória, a conclusão de seu plano mestre. Ele empurrou a pasta de volta para ela, o olhar carregado de um desprezo triunfante, esperando ver lágrimas, desespero, qualquer sinal da mulher que ele havia destruído. Em vez disso, encontrou algo que o desestabilizou. Os olhos de Vanessa não continham dor, mas um brilho frio e analítico. Naquele instante, a máscara da esposa traída caiu por completo, revelando a face da predadora que pacientemente esperou sua presa se encurralar. A mudança foi sutil, mas a energia na sala se inverteu com a força de um maremoto. A voz dela, quando finalmente quebrou o silêncio, era baixa, precisa e cortante como um bisturi. A procuração que você usou para movimentar o dinheiro era falsa, Mateus. A assinatura foi invalidada há meses, disse ela, observando a cor sumir do rosto dele. E cada palavra que você acabou de dizer, cada detalhe da sua confissão, foi gravado por múltiplos dispositivos nesta sala. O pânico começou a se instalar nos olhos dele, a compreensão tardia e aterrorizante de que ele nunca esteve no controle. Ele não era o jogador, era a peça. Ele a olhou, a boca se abrindo e fechando sem som, finalmente vendo a mulher que ela realmente era, a herdeira do intelecto de seu pai, não apenas de sua fortuna. O jogo havia acabado, e ele nem sequer entendia as regras. Nesse exato momento, as portas duplas do escritório se abriram sem aviso. 2 homens e uma mulher, sóbrios em seus uniformes da Polícia Federal, entraram com uma eficiência silenciosa. O choque no rosto de Mateus se transformou em puro terror, quando um par de algemas brilhou sob a luz fluorescente. Enquanto o levavam, atordoado e balbuciando protestos incoerentes, Vanessa se levantou contornando a mesa. Seus olhos se encontraram uma última vez. Você achou que estava roubando meu dinheiro, Mateus? Ela disse, a voz firme, sem um pingo de ódio, apenas a clareza da verdade. Mas a única coisa que você conseguiu foi me devolver a mim mesma. Ela o observou ser levado para fora, e pela primeira vez em meses, o ar que encheu seus pulmões parecia limpo, leve seu. Nos meses que se seguiram, a poeira da batalha assentou-se não com o barulho de uma celebração, mas com o silêncio produtivo do trabalho. Vanessa assumiu a presidência da Medeiros Investimentos. Não como uma herdeira que recebe um trono, mas como uma general que conquista seu posto por mérito em combate. Seu primeiro ato foi uma auditoria completa, expondo e erradicando cada vestígio da cultura de ganância que Mateus tentara infiltrar.
As reuniões, antes palcos para egos inflados, tornaram-se sessões de estratégia colaborativa. Ela não liderava com a autoridade fria de seu pai, mas com uma empatia afiada, uma capacidade de enxergar não apenas os números, mas as pessoas por trás deles. O respeito que conquistou não vinha de seu sobrenome, mas da resiliência visível em seus olhos, uma força que inspirava lealdade genuína em sua equipe, que agora via nela não uma chefe, mas uma líder forjada no fogo. Mas a verdadeira reconstrução acontecia longe dos arranha-céus do centro financeiro. Com a fortuna que havia sido desviada e agora recuperada até o último centavo, Vanessa criou a Fundação Recomeçar. Não era um ato de caridade para limpar a imagem, mas uma missão de vida. A organização se dedicava a oferecer suporte jurídico, psicológico e financeiro a mulheres que haviam sido vítimas de golpes emocionais e financeiros, exatamente como ela. Vanessa fazia questão de participar das sessões de acolhimento, não como uma patrona distante, mas como uma sobrevivente que compartilhava sua própria história, despida de luxo e sobrenome. Em cada mulher que ajudava a se reerguer, ela via um reflexo de si mesma, transformando a cicatriz de sua maior dor em um farol de esperança para tantas outras que se sentiam perdidas na escuridão da traição. Foi em um dos projetos de expansão da Fundação, na construção de um novo abrigo, que a vida lhe apresentou uma nova forma de parceria. Ricardo não era um magnata ou um herdeiro, era um arquiteto cujas mãos desenhavam espaços que promoviam cura e segurança. Ele a via não como Vanessa Medeiros, a milionária, mas como a mulher que debatia a resistência de uma viga com a mesma paixão com que defendia um caso legal para a fundação. O amor entre eles não nasceu de jantares caros ou promessas vazias, mas foi construído lentamente, como um de seus edifícios, sobre uma fundação de admiração mútua e confiança inabalável. Com ele, Vanessa aprendeu que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas um espaço seguro que se pode compartilhar com quem admira sua força. A jornada de Vanessa nos ensina que o fim de uma história de dor pode ser o verdadeiro começo de nosso propósito. Ela não apenas recuperou o que era seu por direito, mas construiu algo infinitamente mais valioso, uma vida de significado, onde cada dia era um testemunho de sua força e de sua capacidade de transformar destroços em alicerces. Histórias como a dela são a prova de que a nossa maior riqueza é a resiliência que carregamos por dentro. E é para continuar compartilhando essas poderosas lições de vida que eu peço o seu apoio. Ao se inscrever, você nos ajuda a garantir que mais relatos de superação e justiça silenciosa possam encontrar e inspirar quem mais precisa.